clima de empate em um clássico com muita polêmica, né? Dessa vez foi muita mesmo, né? Os jogos têm sido ruins entre Atlético e Cruzeiro desde o amistoso dos Estados Unidos, né? Tem sido muito ruim, pouca bola rolando. Eu destaquei que Atlético e Flamengo se enfrentaram, jogando futebol o tempo todo. Eu acho que talvez os jogos da Copa do Brasil, não pelo Cruzeiro ter vencido, talvez tenham sido os jogos que entregaram melhor qualidade, o Atlético em um tempo. Mais porque o Atlético também não jogou bola, mas tem sido muito ruim. De qualquer forma, apesar do empate, um jogo bom do Atlético, esse esporte exige que o Barbante balance. O Atlético amassou o tempo todo, os números mostram isso. Foi protagonista do jogo. Bebel, isso eu não vou discordar. Eu tenho que cobrar do Cruzeiro uma postura, sem dúvida nenhuma, porque as principais chances que tiveram no primeiro tempo foram do Atlético mesmo, mas quem protagonizou cenas horripilantes ontem naquela partida foi o Zanovelli. Foi a arbitragem que a gente vai discutir daqui a pouco muito mais sobre isso. E agora tem Tramela. Eu tô querendo ver o caos, eu tô querendo ver zoação amanhã, eu tô querendo ver provocação, entendeu? Então, como a situação do Atlético é pior, mas eu vou torcer nesse clássico, eu quero 1-0 pro Cruzeiro. Como o mando de campo é lá na minha casa, porque sou eu que mando lá, eu que vou lá e tenho mais vitórias lá também, eu vou 2-0 pro Cruzeiro, 2-0 pro Cruzeiro, repetindo o último jogo da Arena MRV. 2-0. Você não ganha como mandante no Campeonato Brasileiro do Galo desde 2013, quando o Galo utilizou o time reserva. Mas eu entendo, você ficou tantos anos tentando uma vitória em 2021 em que você estava na segunda divisão, o Galo campeão de tudo, e o resto eu deixo relevar aqui. Galo 2, Cruzeiro 0. Ó, o que é, Fael, que acabou de chegar para você aí, rapidinho? Em relação, o Paulo Brax falou sobre o negócio do Caio Jorge, que em relação ao Ivan Roman, está entrando com a notícia de infração no STJD em desfavor do atleta Caio Jorge. Nós vamos falar sobre essa questão do Ivan Roman, mas isso não foi o que motivou a expulsão do Caio Jorge. Inclusive, quem tomou amarelo nesse lance, vamos mostrar daqui a pouco, foi o Roman, que teve a mão quebrada ali, né? A mão que está lesionada, puxada pelo Caio Jorge. Mas o Caio Jorge se desculpou, Gão, nas redes sociais, foi pela expulsão, foi uma expulsão pega ali pelo VAR, por um gesto que ele fez logo após o gol do Atlético, um gesto que simboliza roubo, né? E ele se desculpou aí por ter saído do jogo dessa forma. Ele faz esse gesto e eu lembro muito do que o Marlon falou também no jogo contra o Grêmio, usando palavras pesadas também, que inclusive remetem ao gesto do Caio Jorge aí. Agora, engraçado, né, Zanovelli? Muito engraçado. Você estava tão confuso na partida que no início do jogo você puxa 2 vezes o cartão errado. 2 vezes o cartão errado. Ou seja, você começa a desestruturar a partida, inclusive, com tomadas de decisões com erros imbecis, com erros ridículos. Erros ridículos. Eu não estou falando que você é isso, eu estou falando que o erro que você cometeu foi esse. Entendeu? Que aí os jogadores acabam falando, mano, o que você está arrumando da sua cabeça aí? E aí o pessoal começa realmente a ficar preocupado com a sua arbitragem. A indignação do Caio Jorge foi sem dúvida nenhuma, porque o lance do gol do Atlético acontece em uma jogada de escanteio, que quem toca a bola para fora é o Dudu, e não aconteceria o gol e muito menos a expulsão do Caio Jorge, caso ele tivesse feito a marcação correta, que era o tiro de meta pro Cruzeiro. Mas foi juvenil demais, né, Gão? Com Não o tanto pode de fazer câmera isso, que tem hoje, o cara achar que vai fazer um gesto desse, que vai passar batido. Ó, e daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance que o Gão comentou aí, que deixou o Caio Jorge na bronca e depois acabou resultando na expulsão do jogador do Cruzeiro. Isabel, só fala pro pessoal de casa que depois eu comento sobre as atitudes do Caio Jorge. Vai ter um momento muito específico pra gente falar disso, hein? Tá. Então, só sobre esse erro aí do menino, talvez, Fael, esse aí seja o lance que o Cruzeiro realmente, o erro do menino, é que o Cruzeiro conseguiu incomodar o gol do Atlético. Isso é uma crítica ao time do Cruzeiro, tá, gente? Que é necessário ser feito por causa da queda de rendimento do time nos últimos jogos e temos o Fortaleza no sábado para enfrentar. Realmente, acho que de defesa do Everson, eu lembro talvez só de um lance do Romero
de fora da área, aliás. Não foi tão perigoso assim também, não, né? Não foi. Grandes reposições do Everson, acionando o jogo rápido. Eu falo que você tem que jogar sempre de acordo com a proposta do treinador e a reposição rápida casa com a proposta do São Paulo. Um jogo muito bom do Bernard, né, Fael? Melhor em campo foi o Bernard. Eu falo que o Atlético teve uma janela de transferências aberta depois da janela estar fechada. O Atlético apresentou o Bernard, apresentou o Vitor Hugo, apresentou o Caio, que apesar das limitações tem dado uma tranquilidade maior do que dava para o torcedor. Então o Atlético recupera algumas peças que eu considerava perdidas. E desde o tempo do Palmeiras, a displicência do Gabriel Menino é o que a torcida mais reclamava, né? Porque ele foi muito displicente, é o tipo de bola que você não recua de jeito nenhum. Tem jogador que parece que está numa outra frequência diferente do time. Eu usei essa palavra sobre displicência em relação ao Gabriel Menino ontem no estádio, que às vezes me irrita demais. Você vê a qualidade de algumas características dele, já em outras parece que vive numa galáxia totalmente distante. Triste, porque eu apostava muito nele. Agora, pra gente começar, né, as polêmicas, só aquecer as turbinas. O gol do Galo, valeu! Vamos colocar aí na tela. Foi isso que deixou o Caio Jorge na bronca. Lembrando que o Caio Jorge teve outras polêmicas durante o jogo que a gente vai analisar. Mas aí, esse escanteio, na verdade, foi escanteio? Tiro de meta, né? A última a tocar na bola é o Dudu. Isso que deixa o Cruzeiro revoltado, principalmente porque no início do jogo, o Zanovelli deixa de dar um cartão pro Arana por uma entrada dura também. O Atlético começa com um jogo mais firme, mais duro, faz parte do futebol, mas aí ele opta a começar a dar cartões numa jogada em que não é tão diferente da do Arana, assim, no Kaique. E aí acho que essa jogada aí foi a que culminou realmente no que deixou o Cruzeiro muito estressado, porque acarretou no gol do Atlético. E aí vale só ressaltar, Fael, que como iniciou o novo lance, o VAR não poderia intervir. Não pode. Porque muita gente ficou nessa dúvida, poderia anular o gol do Atlético. Como começa o novo lance, o VAR não pode intervir. Ô, Hugão, sobre cartões, o Zanovelli realmente mudou muito o perfil dele durante o jogo e a gente pode falar sobre características. Ele optou por não dar faltas e cartões no início do jogo, depois parou a fazer. Porém, ele deu um amarelo para o Biel por simulação, o Hulk já ganhou no último jogo por simulação também. E quando o Caio Jorge simula que recebeu uma cotovelada do Roman ali, era para amarelo e expulsão. E eu não estou falando nem do lance covarde dele, e depois eu vou listar algumas coisas aqui sobre o lance dele, que talvez por estar vivendo os 6 primeiros meses bons de carreira dele, ele esteja empolgado e tenha subido no salto, era para ter sido expulso e não participaria do gol do Cruzeiro. O Fael hoje ele tá meio nervoso, é que vocês não viram como é que ele estava no grupo da bancada, mas eu não vou expor meu amigo dessa forma, imagina. Ele tá meio nervoso porque ele sabe que sairia derrotado com o jogo ruim do Cruzeiro, não fosse pelo erro do Zanovelli. Mas eu queria ver essa indignação também do Fael no Campeonato Mineiro, quando o Lianco pisa no braço do companheiro, um colega de futebol que agora faz parte do time dele. E isso, na época, realmente, eu não vi da parte do Fael nesse sentido. O Brax não fala sobre a cotovelada maldosa dele, nem sobre a simulação, nem sobre o gesto de roubo, que sem dúvida nenhuma o STJD vai dar uma punição pesada para ele. O Brax está falando sobre o aperto de mão de um cara que faria cirurgia nessa noite. Aí, meu amigo, a situação é muito diferente. Vamos e realmente mostrar isso. eu não vejo o Fael com a mesma indignação com o pisão do Lianco no Campeonato Você Mineiro. quer comparar o cara que está andando e que tropeça ali na mão? Ele poderia ter machucado, porque um pisão de chuteira de trava, você não sabe o que é, não sabe? Não, a gente viu ali a diferença do lance. O Lianco está andando, o Dudu coloca a mão. Daqui a pouco... Estou falando de um cara que vê a mão operada e aperta. 10. Se você percebeu, eu não discordei de você. Daqui a pouco a achando gente vai falar sobre isso, gente. Eu Bebel. preciso avançar. Porque Sem problemas. polêmica nesse bloco é muito curto Claro, pra gente explorar claro, tudo. claro. Mas o que vai ficar bom demais é o que nós vamos mostrar na 10 aí, fazendo favor, ô Miltinho, que é taxilotação com 7 lugares. A gente tá vendo que o trânsito de BH tá meio caótico, então tá em fase experimental. Aí, esse taxilotação que cabe mais gente, isso pode ajudar. É o carro spin, né? A desafogar Ajuda muito. esse E trânsito. pode aí. substituir a Kombi do América, Bel. Porque já que a Kombi já está sobrando lugar. No alerta a gente vai ver isso e daqui a pouquinho a gente volta com muito Aí, ó, mais. modernidade Agora, no meu sistema. povo, tem mais polêmica, Falaremos. com mais tempo pra gente falar. Aquela que eu nos pedi tá no próximos segundo blocos. Tava no primeiro, mas Tá. você não deixou Ele tá pra coordenando, Eu fiz sinal pra ele que só ele fala. Ele tá estendendo pra não ter um contra-argumento. Estamos de volta. Ô, Bel. Tá todo mundo meio nervoso aqui, né? Não, ele tá com a mania do pai dele, Bel. O lance do Atlético, ele cutuca em mim e fala, eu vou comentar
Aí o Gão prolonga o comentário dele para não ter resposta. Aí Então, deixa eu explicar. Porque o Fael, ele, muitas vezes ele tá falando, Abel tá assim, ó, porque ele estica demais o comentário. Não, gente, então, o Abel falou, precisa de um comentário curto. Eu falei, Fael, deixa que eu resolvo. As pessoas não entendem que esse bloco é um bloco que vai só para BH. E ele é muito curtinho, que depois a gente entra para o estado inteiro. Então, a gente fica em desespero, porque tem exatamente a hora de sair do bloco. Porque se a gente não sair, vai cortar a gente falando no meio. Então, a gente entra em desespero. Aí o Miltinho mostra esse desespero, porque eu estava brigando com o Miltinho aqui agora. E por Mas isso na cabeça do Miltinho, não me cortou. ele tá certo. A Bebel não me cortou no final do bloco. Ela falou, calma, que daqui a pouco a gente vai poder falar mais polêmicas e tal, porque estava no final do bloco também. Então, mas aí o povo tranquilo. acha que a gente está sendo parcial, mas não é. É uma questão de tempo. E se continuar falando, corta no meio da fala. Tanto que tudo que a gente pede acontece aqui, fala, Bel, arruma pra mim a classificação. Mas eu amo o Miltinho. Para toda Minas Gerais, esse é o Alterosa Esporte. Hoje a gente vem de um clássico com empate, porém, em termos de polêmica, a gente não está nada empatado, né, meu povo? Não, Bel, eu hoje confesso que eu estou um pouquinho chateado. Porque o time reserva do Atlético era para ter goleado o Cruzeiro pelas oportunidades que teve. Porém, quem participa da jogada do gol do Cruzeiro já deveria ter sido expulso em uma partida que ele dá cotovelada, que ele simula, que ele aperta a mão de jogador que está machucado e que ele faz gesto de roubo que certamente terá uma punição muito grande. Então hoje tem muito o que ser dito sobre a arbitragem, sobre o futebol do Galo, que evoluiu. Eu acho que, na verdade, o Fael está nervoso, está bravo mesmo. Você pode reparar que ele está um pouco mais exaltado hoje. Porque ele sairia derrotado da partida porque ele tem 2 pesos, 2 medidas. Quando acontece pro Atlético, ele dá um jeito, de repente, dá um outro comentário mais aleatório assim e tal, como foi o caso, por exemplo, do Campeonato Mineiro, do pisão do Lianco, num jogador que hoje é companheiro do Lianco, por exemplo. E aí, quando é um jogador do Cruzeiro, por exemplo, do qual eu concordo com ele que não pode fazer isso com um colega de profissão, nesse sentido, aí, não, eu tenho que ser incisivo aqui na situação. Mas vou focar nos erros do Zanovelli, principalmente porque o Atlético sairia derrotado se o Zanovelli não tivesse marcado aquele escanteio erradamente a favor do Atlético. Ô, Bel, eu queria destacar o seguinte. Para mim, o jogador de futebol ele tem que ter coerência. Você tem 2 tipos de jogador de futebol, o que é polêmico e o que não é. O Caio Jorge está querendo se tornar o polêmico, que provoca e tudo mais, do mesmo jeito que é o Lianco, o Fabrício Bruno. Se você optar por ser o jogador polêmico, por ser o jogador que provoca, depois você segura a onda. Porque o Fabrício Bruno ficava falando que ele era o zagueiro mais rápido do Brasil, que ele não sentia altitude, aí falhou feio no jogo do Brasil, depois foi pedir para ninguém ser covarde com ele. O Lianco reclama com todo mundo e tal, na hora que chega pra galera zoar ele fala, não, desse assunto você não fala não. Então é o seguinte, Caio Jorge, quer ser provocador? Seja, mas depois não reclama, não vem pedir desculpa. Eu falava isso do Alessiano do Flamengo, eu falava, quer provocar? Futebol permite, segura a onda depois. Sobre todas essas polêmicas, listadas inclusive sobre o Caio Jorge e outras polêmicas desse clássico, mas agora Lauro Lopes, Vitor Moreira, José Geraldo da Silva e Reinaldo Pereira trazem a cobertura dos bastidores de mais um clássico. Se erros às vezes definem clássicos, 3 foram cruciais para este da Arena. O jogou muito bem, porém, no segundo tempo, o nervosismo da torcida também atrapalhou um pouco. Os jogadores sentiram e no detalhe a gente não conseguiu fazer. Quando o Gabriel Menino vacilou, Caio Jorge roubou a bola, invadiu a área e tocou para o Matheus Pereira, livre, abrir o placar. 2 minutos depois, a zaga do Cruzeiro não afastou bem a bola. No escanteio, o Bernard cobrou curto, Arana cruzou e Juan Tressoldi empatou a partida. Cara, eu tô muito feliz, eu venho trabalhando para isso todos os dias. Foi um período bem difícil para mim esses últimos 4 meses. Vim de lesão, uma lesão que parecia simples, mas depois agravou, né? Mas eu tô feliz de estar estreando aqui, de estar contribuindo com a equipe também, tô muito feliz. Após o gol, os jogadores do Cruzeiro reclamaram do lance, alegando tiro de meta e não escanteio. Virou um tumulto em campo e o árbitro Paulo César Zanovelli se atrapalhou todo. Deu cartão vermelho para o Romero, mas com a ajuda do VAR, cancelou o cartão e expulsou o Caio Jorge por gesto ofensivo contra a arbitragem.
Antes disso, o árbitro já tinha se confundido todo, trocado o cartão vermelho pelo amarelo 2 vezes, em menos de 1 minuto. O problema é que a gente cai de novo naquela situação que, mais uma vez, a gente não consegue aproveitar, ter um homem a mais em campo, mas o Galo jogou muito bem, a gente sente que ele está melhorando, a gente percebe que falta peças, né? Quando o Galo ele fica com um a mais em campo, eu acho que ele acaba se prendendo muito a jogar pelas laterais, buscando cruzar na área. O problema é que a gente não tem nenhum jogador de referência para cabecear essa bola. Mesmo com 1 a mais em campo, o Atlético não conseguiu a vitória. A melhor chance da virada foi com o Dudu, mas ele acertou a trave. O jogo ainda teve esse lance que gerou apreensão na arena. Cássio trombou com o lateral direito William, bateu a cabeça e saiu do estádio direto para o hospital com quadro de concussão cerebral. No último clássico do ano, o empate acabou não agradando os dois lados, pelo menos pensando na tabela. O resultado impediu o Atlético de se distanciar ainda mais da temida zona do rebaixamento, Vitor. Pois é, Lauro. Já o Cruzeiro segue na 3ª posição, mas aos poucos vai se distanciando essa briga pelo título brasileiro. Estou feliz sim com o empenho, com a entrega do time, mas sem dúvida nenhuma com aquela sensação que hoje a gente poderia ter saído aqui com os 3 pontos, que seria muito importante para a gente dentro da tabela. Sim, a gente fora de casa quer buscar pontos, se não sai a vitória, a gente não perde, ainda mais sendo para o nosso rival. E agora, tabelinha de treinadores, análise desse clássico. Desde que comenzó el juego, el único time que propuso ganar fue Atlético, con 11 jugadores. El primer tiempo fue muy bueno, muy superado ellos por nosotros y con muchas chances. Después, un error no forzado nos llevó a tener que virar el resultado. Yo creo que de punta a punta, más allá de algún tipo de imprecisión en ataque y de apuro en algún momento, impidió que Otimi gane el juego hoy. Si no, porque a superioridade foi muito grande. Com certeza que o primeiro tempo, por desmérito nosso, mas também por mérito do adversário. O adversário, vocês, para as provas nacionais, o Atlético não ganhou nenhuma vez. Por isso, tinha hoje a sua última chance no seu estádio perante os seus adeptos de ganhar um jogo ao Cruzeiro. Isto, vocês sabem que moralmente a história é assim, e eles pressionaram-nos muito na primeira parte, não conseguiram fazer isso a seguir no fim da primeira parte e no início da segunda, enquanto estava 11-11. Uma parte foi essa, outra parte foi alguns erros na saída de bola, estávamos a sair pelo lugar errado, corrigimos no intervalo, por isso as primeiras 2 jogadas logo da segunda parte a gente criou logo supremacia e conseguimos criar situações de jogar no meio campo adversário. Aí, meninos, vamos já a uma análise que contempla bastante polêmica aí também. E a gente vê uma coerência nos 2 treinadores falando, né? Porque o Jardim, ele reconheceu realmente que o Atlético no primeiro tempo foi melhor. O Sampaoli encontrou um meio de atrapalhar essa pressão inicial do Cruzeiro. E a minha crítica ao time do Cruzeiro, que está se desequilibrando nesse campeonato brasileiro, hein, gente? Ô, Bel, muita gente me procurava para questionar... E eu tenho que cobrar isso, desculpa, Fael, eu tenho que cobrar isso do meu time. Muita gente me procurava para questionar o Hulk no banco e o Dudu titular, mas perceba como a produção do Arana melhora com o Dudu o tempo todo acionando ele acionando o Dudu, aí o choque do Cássio. E nesse lance aí, o Cássio, que inclusive foi direcionado ao hospital, inclusive, para poder fazer uma análise melhor também do que aconteceu. Substituído. O Dudu ganha muito na velocidade, no 1 contra 1 nesse momento. Então, merecidamente, assume a titularidade. Fael, deixa eu só comentar esse lance aí. O Zanovelli já começa todo complicado e poderia ser o cara a ser criticado porque ele puxa 2 vezes cartão vermelho, se confundindo totalmente e mostrando que não estava preparado realmente para apitar o clássico. O Caio Jorge já mostra certo descontrole nessa entrada de cotovelo na barriga do Roman ali. E pela leitura labial que a gente vê rodando na internet hoje de manhã, ele realmente estava o tempo todo focado em desequilibrar o Roman. Quem que é esse cara? Esse é o Jonathan Jesus. É que ele acaba passando mal, mas ele consegue ficar em jogo. Enfim,
mas ainda bem que ele conseguiu ficar e o Cruzeiro, o sistema defensivo funcionou muito bem no primeiro tempo e critico muito o Cruzeiro que não conseguiu impor seu ritmo de jogo, que é o normal em cima do Atlético. Melhor em campo, o Bernard. E a gente vê naquele lance, até que ele consegue a pedalada, mas não vê o Dudu chegando, porque se deixa pro Dudu, seria o gol atleticano. Mas sobre a entrevista do Jardim... Agora, Fael, rapidinho, o Rony foi um reforço pro time do Cruzeiro, viu, filho? O Rony errou porque, tudo. Nossa Senhora! O Rony luta muito sem Ainda a bem. bola, mas como esse esporte exige bola, ele tem dificuldade com ela. E aí o lance do Roman com o Caio Jorge, que ele aperta a mão do Roman. Aperta a mão, ele simula que o Biel causou um cartão amarelo pro Biel, mas pro Caio Jorge não. Ele seria expulso e não participaria do gol do Cruzeiro. Pois é, mas o que acontece nesse sentido? A gente tem que falar exatamente sobre o Zanovelli, que teria que ter tomado a decisão e não toma nenhuma decisão correta, como também não tomou a decisão correta na hora do escanteio que originou o gol do Atlético. E aí, críticas ao Cruzeiro novamente. Não foi uma jogada criada, foi oportunismo. Mas não foi o Cruzeiro... o Everson trabalhar até agora. Exato, não foi o Cruzeiro que criou jogada. É uma crítica ao time do Cruzeiro que tem que ser feita, tá, gente? Para que não caia mais de rendimento e a gente continue nesse lugar na tabela. E aí o lance que originou o gol do Atlético, que não foi escanteio, não é jogada para VAR, mas errou mais uma vez o Zanovelli nesse sentido aí. Mas sobre a coletiva dos treinadores, boa partida do Juan, gigante o Roman na defesa. Sobre a coletiva do Jardim, a leitura dele muda, porque no primeiro clássico ele questiona até o tamanho do Atlético, quando no clássico do Campeonato Brasileiro, pela atitude defensiva, pela postura do Atlético, que naquele jogo conseguiu boas finalizações, apesar de ter jogado atrás realmente. E aí não, ele faz uma leitura diferente, faz os gestos de roubo ali, o Caio Jorge certamente será julgado por isso também. E o Zanovelli não dá cartão por cera pro João Léo Aragão. Léo Aragão, né? Ele deu um amarelo, na verdade. Mas demorou, o Aragão fez a cera que quis e quantas vezes o Everson tomou cartão aqui pela mesma situação? E mais um erro do Zanovelli, que primeiro expulsa o Romero. Aí depois ele tem que ser acionado para falar que o cartão era pro Caio Jorge. E o juiz totalmente confuso, não estava preparado para um jogo como esse, gente. E o Lucas Silva que pede pro time sair do campo. Ô, Lucas, você não pediu contra Sport e CRB quando o Cruzeiro foi beneficiado. O Atlético continua... Desculpa, não lembro quando. Foi beneficiado o Cruzeiro nos acho dois que tenha jogos. sido, não. O Atlético continua em cima, sinto um cansaço porque jogou alto o tempo todo e exige muito fisicamente. Na verdade, o Atlético tem dificuldade de jogar contra times que tem um a menos, isso é histórico e já está concluído sobre isso. Na hora que expulsou um jogador, o Fael pediu, pelo amor de Deus, tira um jogador do Atlético para ver se a gente ganha. Não é possível isso acontecer. O Dudu sai e aí o Atlético perde essa jogada de combate, de 1 contra 1, ainda vai mandar essa bola na trave aí. E porque o Rony, o Renier, a turma, o Hulk, principalmente, que entra, não consegue colocar a mesma velocidade, a mesma luta e, principalmente, a luta pela bola ali logo após a perda. E você acha que o Scarpa, pelo meio, rende mais, Fael? Eu não gosto dele muito isolado pelo lado direito, ele fica incomodado em alguns lances, como aconteceu contra o Bolívar. Mas o São Paulo achou essa dobradinha legal dele, do Scarpa e do Bernard. Alternando até para quem vai por dentro. Fael, essa é a jogada que a gente falou sobre talvez um dos poucos momentos que o Cruzeiro incomodou mais uma vez o Everson no segundo tempo. Sobre a fala do Jardim, eu não acho que há incoerência, porque no jogo do Mineirão ele mostra que quer jogo, o Atlético se recua e o Cruzeiro, com 1 a menos, não tem outro recurso que não seja, de repente, organizar-se defensivamente. Mas o Cruzeiro e estava esperar o time do Atlético. Não estava não. Estava mal no jogo. Cera, estava agarrando. Não estava não. O Aragão já era para ter tomado cartão. Se você for... Não, o Aragão não. Aragão não, porque o Cássio fica em campo até 25, 30 minutos mais ou menos. Já não era teve para ter cera nesse momento. Antes. O que acontece mais ou menos é o seguinte. Ele coloca um time ofensivo para jogar e o Atlético se defende. Depois, o Cruzeiro não encontra o seu jogo. Não encontra o seu jogo. E aí eu tenho que dar mérito, realmente, porque o Atlético encontrou um meio, o São Paulo encontrou um meio de atrapalhar a pressão do jogo do Cruzeiro. Mas se tem uma figura que protagonizou bizarrices nessa partida ontem, foi o Zanovelli, sem dúvida nenhuma. Sobre o Scarpa da direita, ele equilibra porque como o Dudu e a Arana estão fazendo uma jogada legal pela esquerda, ele equilibra Bernard e Scarpa do lado de cá. E só sobre a arbitragem, enquanto não profissionalizar, não vai melhorar. Não está beneficiando ninguém, não. Os caras são horrorosos. Meu. Que venha a punição pro Caio Jorge. E se quiser benefício, alguma coisa na vida pode te beneficiar. Que o Atlético gerou essa polêmica toda que vocês estão acompanhando, mas o Fael parece que tomou a Alfa XL ontem, estava com uma memória boa, estava com uma energia e resgatou um momento aí. Olha esse lance, olha onde está o Bandeira, olha onde está o Bandeira. Não tem como falar que não viu. Não tem como. Foi na cara dele. Pega por último no jogador do Cruzeiro. Pega por último no jogador do Cruzeiro. Olha só esse lance, ó.
bate aqui, a bola muda de trajetória. Mas, Leopoldo, melhor que 18 câmeras, o cara tá de frente pro lance, só tem que olhar pra bola. Em seguida, gol do Léo. E agora vou irritar os atleticanos tudo. Que maravilha, viu? Que beleza, que beleza, que beleza. Vou comemorar isso aí. Esse gol eu vou comemorar muito. Vou comemorar Isso aí. muito. Aí o dia que expulsar o Dedé contra o Boca Juniors, vocês veem, nós temos que nos unir contra a arbitragem. Quanto ficou esse jogo, Fael? 2-1 pro Cruzeiro. 2-1 pro Cruzeiro, né? Então, eu sou cruzeirense, né? Muito cruzeirense nesse sentido. E eu lembro de alguns lances também, por exemplo, como o Cruzeiro e o Operário, onde o Cruzeiro é prejudicado e o Fael provocando também fala sobre... Foi bola na mão sim, foi bola na mão sim. Mas e esse lance aí, Hugão? Algumas outras jogadas. Então, estou colocando contraponto porque eu realmente falei isso. Tá aí no vídeo, velho. Realmente eu falei, tá aí no vídeo, realmente. Você fala que maravilha, que beleza. E hoje você cita no programa revoltado e que são 2 pesos e 2 medidas. Você não acha que isso são 2 pesos e 2 medidas? É, claro que é. Ah, tá. É isso que você queria? Eu vou pra... Tá bom. Sou cruzeirense, galera. Vou comemorar a vitória do Cruzeiro, independente de como for. O Fael, por exemplo, o Cruzeiro já foi prejudicado aqui na Série B. Veio aqui, zoou, fez o quê? Ele quer o quê? Ele quer coerência? Meu amigo, deixa eu te falar, não me cobra coerência. Eu faço playlists, Bebel, com músicas que depois eu falo assim, você não quer ouvir mais não. Você quer me cobrar coerência de um negócio que eu falei de 10 anos atrás? Sério mesmo? Pra justificar o que aconteceu gol, ontem? só pra explicar pra galera, com esse gol o Cruzeiro foi campeão mineiro e graças a esse gol o Cruzeiro tem um título estadual nos últimos 6 anos, senão seriam 7, viu, Bebel? Isso só mostra a ruindade da arbitragem, né, Bel? Não é? Porque como é que você... Perfeito. Se é para beneficiar alguém, como é que você beneficia o Cruzeiro uma hora, outra hora você beneficia o Atlético, daqui a pouco você beneficia o Palmeiras, depois você prejudica o Palmeiras? A arbitragem é péssima. Enquanto a CBF não pegar os milhões que ela tem guardado e treinar e profissionalizar a arbitragem, pro cara parar de ser policial e árbitro, pro cara parar de ser empresário e árbitro, o cara ser só árbitro, igual acontece na Premier League, por exemplo, aí sim vai melhorar. Enquanto isso, nós vamos ficar o resto da vida debatendo a ruindade da arbitragem. Sobre esse lance do Campeonato Mineiro, chama-se reparação histórica, aquele que eu comentei. Sabe por quê? Porque Caldense já foi prejudicado pelo Atlético em final, vários times foram prejudicados pelo Atlético. Rodrigo Figueiredo, Henrique Fael Correia. comemorou, levantou taça, veio aqui, ignorou os erros e etc e tal. Falei, sim, senhor. Mas não me cobra coerência de uma parada de 10 anos atrás, que tem música que eu seleciono na minha playlist, nem ouço mais. A playlist do Gão aqui foi graças ao Wagner do Nascimento Magalhães, o bandeira Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia. E, na moral, foi um dos melhores momentos que eu já vivi no Alterosa Esporte. Magoado. A playlist de música dele. Se der tempo, eu vou colocar gols aqui depois. Mas vamos para a classificação de uma vez, porque ainda tem muita polêmica sobre o Caio Jorge. Mas se der tempo, o Palmeiras goleou o Bragantino, 5-1, Botafogo e Flamengo, com polêmica, inclusive, logo no início aí, mas o Flamengo venceu por 3-0. E assim está a tabela após o Clássico. Meninos. Bebel, o foco do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é a Taça Libertadores da América. Se tiver chance de título, vamos atrás do título do Brasileiro, gente. Então, a vitória do Flamengo sobre o Botafogo ajuda o Cruzeiro a se manter numa condição confortável de disputar a Taça Libertadores no ano que vem. O Atlético jogando em casa com esse empate com o Cruzeiro, que poderia ter saído derrotado, se complica um pouco mais na tabela aí pela briga de não ser rebaixado esse ano. Hoje tem Vitória e Bahia, o Vitória está 8 jogos do Galo, com o mesmo número de jogos. Hoje, se perder, fica com 8 pontos de diferença com um jogo a mais. Nesse momento, mais do que a tabela, eu vou falar do mesmo jeito que eu falava nos jogos ruins do Atlético. Mais do que a tabela, me passa maior tranquilidade, porque contra Sport, Juventude, Mirassol, enquanto estava 11 contra 11, o segundo tempo contra o Bolívar e contra o Cruzeiro, o Galo apresenta uma melhora significativa, graças principalmente ao treinador. Parabéns, Bernardo, pelo jogo de ontem. E só saiu com um empate porque o Zanovelli deu uma força. Porque o Zanovelli deveria ter expulsado o Caio Jorge. Te agradecer, mano, por aquela imagem, porque hoje eu vejo a evolução que eu tô, porque aquele ser humano que estava lá, não é o mesmo que está sentado aqui hoje não, pai? Não, graças a Deus. Valeu, pai, obrigado. Esteticamente... Playlist boa da época, hein, Igor? Playlist naquela época eu ouvia muito Linkin Park, hoje eu tô ouvindo mais Charlie Brown Jr. Falando em polêmica, meus amores, a gente tem aqui destrinchado agora as questões do Caio Jorge. Mas nós vamos ouvir o companheiro de time dele, vamos ouvir o treinador e aí sim, em tudo o que o Caio Jorge se envolveu na partida de ontem até chegar à expulsão do jogador. Sinceramente, o Caio Jorge foi punido por uma situação que ele não devia ter feito, ok? Mas eu às vezes penso que nós somos também umas primadonas
um gesto daqueles, dá cartão vermelho. E depois eu vejo muitos jogadores dentro do campo ofender, desde a mãe ao primo até ao árbitro, e o árbitro está tudo certo. E depois fazemos um gestozinho, os gajos estão-me a roubar, pronto, vermelho. Mas vejo que há coisas que as pessoas devem pensar bem antes de agir. Para mim é mais grave um jogador ofender um árbitro, com aqueles nomes que eu não vou dizer aqui, do que fazer um gesto a roubar. A gente também não tem sangue de barata, a gente não consegue ter a cabeça fria em todos os momentos. Até mesmo o Caio Jorge reconheceu. Preciso destacar que o repórter da emissora que transmitiu o jogo viu o Romero fazendo o gesto também. Deveria ser expulso. Se tivesse a imagem, ele tem que ir para o STJD. O Matheus Pereira, já que vocês falaram tanto do Hulk, querendo apitar o jogo, a cera do goleiro pedia amarelo antes. O Lucas Silva não fala nada quando o Sport e o CRB são prejudicados. E o Caio Jorge, que deveria ter sido expulso antes do primeiro gol. Então a gente tem que realmente falar que nós concordamos que o Zanovelli realmente foi horroroso, porque o Cruzeiro sairia vencedor da partida se não fosse, sem dúvida nenhuma, a tomada de decisão errada nele do escanteio. Ele não estaria no gol, e tal. Pois é, mas é uma condição também pela arbitragem do Brasil, você não pode cobrar de repente também. Se der para voltar também, só nos lances, ô Paulinho, obrigado, por gentileza, porque os meninos não comentaram as polêmicas especificamente. Porque se você me cobra uma coerência de algo que eu falei há 10 anos atrás, por exemplo, você não tem como cobrar a coerência de uma arbitragem que eu estou criticando aqui. E, inclusive, se você for olhar indiretamente, eu concordo com você que ele tomou decisões muito erradas na partida de ontem, inclusive essa do escanteio que eu estou frisando. Você está defendendo o seu lado, eu estou falando. Só que você prefere citar o nome dos jogadores do Cruzeiro, ao invés de criticar diretamente os Zanovelli. Você está fazendo uma narrativa para defender os seus jogadores. Nós estamos na outra faixa da playlist agora. Não, pode falar, a cotovelada na barriga maldosa do Caio Jorge. O repórter vê o Romero também fazendo um gesto de roupa ali. Essa é a lance da cotovelada maldosa do Caio Jorge, que ele recebe o cartão amarelo. E na simulação, não só por apertar a mão de um companheiro de profissão que estava ali com necessidade de cirurgia até, ele deveria ser expulso e não estaria no lance do gol do Cruzeiro. E o que eu vejo muito no Fael, por exemplo, é quando o Leandro Donizete abria a caixa de ferramenta, era maravilhoso, era o... como é que é? O general que você falava, né? Quando por exemplo, o Lianco pisando no braço de um companheiro, ele faz outras narrativas, busca outras leituras e tal, e etc. Quando é um jogador do Cruzeiro, ele é mais incisivo nesse sentido aí. Eu acho que o Clássico tem realmente jogadas mais duras, acho que as tomadas de decisão erradas são do Zanovelli e acho que ele é a figura a ser cobrada nessa situação, porque ele não estava preparado para esse Clássico, inclusive no erro crasso que resultou no empate do Atlético, no qual o Atlético sairia derrotado desse jogo. Cabe ao Atlético levar essa imagem também para o STJD para que a gente tenha uma punição exemplar do Caio Jorge. Mas preciso destacar que o Matheus Pereira quis apitar o jogo e que também o Romero fez o mesmo gesto que gerou. Como eu disse aqui agora jogando demais. E como eu disse aqui agora há pouco, depois só o Caio Jorge não reclama quando ele tiver com a lesãozinha e alguém der no joelho dele machucado, quando ele tiver com a lesão do tornozelo e alguém pisar de propósito. Por quê? Ele poderia ter feito? Poderia, mas depois tem que segurar. E repito, a figura a ser cobrada é o Zanovelli, mas o Fael prefere ficar citando o nome dos jogadores do Cruzeiro para poder fazer aquela rivalidade ficar mais inflada, que foi o responsável pelo resultado crasso da partida, senão o Cruzeiro sairia vitorioso. Qual música tem? Não entendi não, o que é isso aí? A água tá Estão tirando o gol? Né? Fael, eu falei com você que você ficar provocando o Toledo toda hora ia ficar embaçado. Ainda bem que eu já diversifiquei meus negócios. Eu falei com você, viu, velho? Não, mas você é protegido do Toledo que você é filho. Agora só explica pra nós, o que é isso aí, Bel? O que é, Bel? Fala pra nós. Nós vamos saber junto com o nosso Por que você tá fazendo essa carinha irônica aí, Bebel? Eu não sei de nada também. Claro, a cara dela diz que não sabe. Agora, fique ligado. Em breve... você vai entender como vai funcionar esse negócio. Ô, Bel, eu acho que vai ser... Eu tô enjoada do Não, vai ser legal, é porque muitas vezes a galera, pô, mas você gaguejou, nossa senhora, você não conseguiu completar a linha de raciocínio. Vamos botar a galera aqui pra ver se vocês vão conseguir, pra ver se é fácil. Eu tenho certeza que tem muita gente boa por aí. Então você fique tranquilo, ainda mais que o chefe acabou de entrar no estúdio, eu já tô enjoada de vocês. Tô brincando. Roda isso aí, o chefe entra na sala. Entrou. Eu já vou disparar uns e entrou de quem vai fazer entrevista de emprego. Deixa eu ver se meu liquidinho tá em dia aqui com o meu currículo. O Fael é tão preguiçoso que você sabe que ele imprimiu uns currículos. Eu falei, ô Fael, você tá entregando?
Ele falou, as empresas interessadas passam lá em casa pra buscar. O Geraldo Júnior tá aqui. Bebel, lê o comentário, minha filha. Se eu continuar sem ler os comentários, daqui a pouco sou eu também, né? Bancada e apresentador, que vocês vão trocar. Seja apresentador da bancada um dia. Agora é o seguinte, gente. O que não pode, em hipótese alguma, né, Hugão, é torcedor infiltrado, ainda mais fazendo postagem, correndo risco seríssimo ali na outra torcida. Olha o que esse torcedor, a gente vai preservar, obviamente, as redes sociais dele, mas olha o que aconteceu com esse cidadão cruzeirense que postou que estava em casa, chamou de Toca 4, fez uma postagem assim lá na arena. Aí ele foi reconhecido por torcedores do Atlético. Ninguém aqui está fazendo apologia à violência, não. Mas acabou apanhando. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, não foi registrado nenhum boletim de ocorrência. Pelo que a gente vê nas imagens, não acontece nada de mais com ele, assim, de gravidade. Mas olha o risco que esse rapaz correu, gente. Nada justifica a violência. Nada. Eu só resumo isso. Nada justifica a violência. E assim, a gente pede que a pessoa valorize a própria vida, evitar, como é que é o termo que a Polícia Militar usa de prevenção? Preventivo. Prevenção. Gente, não vai onde você tem a chance, a mínima chance de acontecer algo contra a sua vida, contra o seu bem-estar. Ainda mais divulgar isso. Porque o cara não quis só ir no jogo, né? Ele quis ir no jogo e debochar a torcida do Atlético, mostrando que ele tava lá. Igual o Gol falou, não justifica a agressão. Se você não tem amor pela sua vida, pensa na sua família, cara. Aquela cena da sua família vendo isso aí. Não faça isso. Todo mundo que está assistindo, não faça. Exatamente. Agora nós vamos para o intervalo. Vou ver se eu consigo ler os comentários aqui para que eu também não entre naquela campanha que semana que vem nós vamos conhecer. Eu não quero entrar, né? Só bancada, viu, gente? Um beijo. Eu não gostei não, tá? O Eduardo já procurou o chefe, o Eduardo Costa. Cabe eu posso. Qual que é seu time, Eduardo? Aí, Eduardo. E bora então, Hugão, vou atender o pedido de você, do Fael, e o Arthur também quer analisar mais polêmicas desse clássico. Bora! É o que eu falei do Zanovelli no início do jogo e no decorrer da partida. Como que o Davi Lacerda, por exemplo, e o Klaus hoje, eles não apitam todas as faltas, eles não dão um cartão, mas eles seguem essa linha, né? O Zanovelli muda durante o decorrer do jogo. Essa jogada do Kaique aí, o Guilherme Arana no início do jogo, ele dá uma entrada mais dura no jogador do Cruzeiro, não recebe cartão amarelo, mas só aí o Zanovelli resolve dar um amarelo. Mas já começa meio que dar uma enervada na galera porque puxa o cartão errado, né, Eu irmão? acho que eu nunca vi no futebol um árbitro em menos de 3, 4 minutos tirar o cartão vermelho errado 2 vezes. 2 vezes seguidas. 2 vezes. Aí o lance da cotovelada do Caio Jorge. E aí, falando até assim, o Caio Jorge sempre foi mais low profile, mais na dele. Não sei se ele empolgou com a questão da torcida, aquilo que eu falo do Liam, de às vezes cair na pilha da torcida, que o torcedor na internet pilha errado também. Só sobre essa jogada aí, eu realmente acho que realmente não foi nada. Os jogadores entram na bola, tem o contato, o Dudu cai, mas ele segura a bola com a mão e aí o Zanovelli apita ali, falando que realmente o Dudu impediu, né, o andamento da jogada. Mas é o que o Fael falou, falta critério, né? Porque às vezes tem uma falta que era para amarelo, ele não dá, e outra que nem era falta, ele dá amarelo. Essa é a jogada que o Fael quer comentar aí. Esse é o lance em que ele aperta a mão do Romão. O Romão tem um lance de assustar e tirar a mão e ele simula que foi agredido caindo no chão. E como o Biel ganhou o cartão por simulação, ele deveria ter sido expulso e não participaria do gol. Aí não foi escanteio realmente. E aí a jogada realmente que determinou o resultado da partida, que foi o escanteio, né, que deu o gol do Atlético, que o Cruzeiro estava com 1-0, e aí o lance aonde o Caio Jorge, ninguém também tem sangue de barato o tempo todo, acaba sendo expulso aí nessa jogada aí, mas não aconteceria esse gol do Atlético se o Zanovelli tivesse apitado o tiro de meta que era o correto. Mas foi juvenil o Caio Jorge, né? O Sampaoli... Não pode fazer isso não. Certamente ele vai ser chamado internamente, como o Leonardo Jardim chamou a atenção dele lá. O Sampaoli até tira o Arana e o Romão imediatamente, e é o que eu faria também, porque certamente o Zanovelli ia equilibrar o jogo ali. É impressionante isso, né? Quando o árbitro expulsa um jogador de um time, ele começa a dar todas as faltas pro time que ele expulsou e começa a não dar pro time que não tem um a menos. Ele deu amarelo pro Biel nesse lance por simulação. Isso. E por que não deu amarelo pro Caio Jorge por simulação naquela dividida?
É meu questionamento. E o Aragão teve deveria... pênalti aí, Fael? Ô, Bel, eu não vi. Não, Tem foi não. muitos torcedores que questionam, eu não vi. E aí também, o Gão, na sequência? Não, nenhum dos dois foi pênalti, não. No lance do Hulk, por exemplo, o Vidalba, ele consegue dar uma resvalada na bola assim, e depois tem até o contato mesmo no pé do Hulk. Primeiro ele dá uma resvalada na bola, e aí a bola sai para escanteio. O Aragão deveria ter recebido o cartão antes, travou o jogo totalmente desde o início, e repito, como o Everson tomou já, inclusive em clássico, amarelo cedo, por isso, deveria ter sido a mesma com o Aragão. O difícil é só você expulsar um goleiro, né, meu amigo? Um goleiro numa partida assim, porque geralmente dá um amarelo, então eles não expulsam o goleiro. Eu assim. acho que o goleiro pensa a esse mesma o seu pedido, coisa. que eu não entendi. Eu acho que o goleiro pensa a mesma coisa e se sente confortável para fazer. E essa aí, Fael, é a minha crítica. O William não esteve bem na partida, o Cruzeiro não encontrou o seu melhor futebol. O Cruzeiro não conseguia pressionar o time do Atlético. É necessário eu falar isso, por mais que o cruzeirense mais fundamentalista ache que eu tenho que fazer isso, eu tenho que cobrar uma postura de futebol diferente do Cruzeiro, principalmente no clássico, onde o Atlético buscava a vitória. O Atlético deu 23 chutes no gol contra 4 do Cruzeiro. Exatamente. E um deles com o lance do menino armando para o Cruzeiro. Então foi realmente uma partida que muitos problemas do Atlético, que o Sampaoli conseguiu superar, aí o lance do menino, mas o que eu mais destaco é o fato do Sampaoli recuperar a confiança desse time. Esse time tinha medo de tocar a bola meio metro e agora é um time com uma postura totalmente diferente. E o Atlético povoou mais o meio, né, Hugão? Você acha que isso fez diferença no jogo do Cruzeiro? Fez, porque o Sampaoli explorou as extremidades abrindo o meio-campo do Cruzeiro. Eu estava comentando isso com o Fael antes do jogo. E esse gol do Cruzeiro, gente, claro, comemorei como nunca. Não foi uma jogada criada pelo Cruzeiro. É uma jogada de oportunismo. Mas não foi o meio-campo do Cruzeiro que fez aquela jogada habitual. Foi um erro do Atlético que o Cruzeiro se aproveitou para poder abrir o placar nessa situação. E aí o gol do Atlético que não aconteceria se o Zanovelli tivesse apitado de forma correta. Juan e Roman me surpreendem positivamente. Partidaça do Saravia, que está até já conversando sobre a prorrogação de contrato dele para ficar mais um período no Atlético. Estou confiante que vai acontecer em breve. Então, bela partida do trio que jogou ali atrás, mas eu preciso bater na tecla do Bernard, porque o Bernard era um jogador que a gente não contava com ele, e ele citou sobre a relação com o antigo treinador, e agora o Sampaoli consegue fazer o Bernard ter essa atuação que é muito boa para o atleticano, principalmente por ser um grande ídolo do clube. E o Scarpa arma muito o time, né, Fael? Ele é muito toda inteligente. hora tá procurando o jogo, dando passe, invertendo, virando a bola. Eu elogiei lá no camarote ontem com a turma toda e falei assim, cara, é por isso que eu cobro sempre do Scarpa, eu cobro sempre do Arana e do Hulk, eu cobro de quem tem bola, e o Scarpa tem muita bola para entregar. Agora, engraçado, o Aragão é o goleiro reserva do Cruzeiro, que eu até fiquei meio preocupado, porque o Cássio é indiscutível a qualidade. O Atlético chutou a gol, mas talvez só aquele chute em que o Aragão dá aquela espalmada que tenha sido a grande jogada, assim, sem dúvida nenhuma, do Atlético contra o gol do Cruzeiro. Finalizou várias vezes, mas não chegou a incomodar. Foi o lance de mais perigo nesse talvez. Caso aí. E aí, no segundo tempo, o lance do gol e esse chute do Romero aí realmente foi um clássico de futebol pobríssimo. Ponto negativo do Galo, Rony e Menino, mas com tantos pontos positivos, eu vou bater na tecla de que o Galo fez um bom jogo, assim como fez contra o Sport e até contra o Juventude, que empatou, e quando estava 11 contra 11 com o Mirassol, além do segundo tempo contra o Bolívar. Isso é muito importante. Eu contar um negócio para vocês. Nós já estamos chegando no final do programa, mas o Bruno e outras pessoas aqui no chat já estão perguntando, boa tarde, como funciona para ser integrante da bancada? Semana que vem nós vamos contar. Eu vou ali mandar os currículos, depois eu volto aí. Ele já até saiu, ele nem foi demitido ainda. Rafael, ele já entregou os pontos. Social media lá na loja, não? Faz isso comigo.